pessoal, lá, boa tarde, bem-vindos, bem-vindas. Meu nome é Marcos, eu sou um dos educadores do Programa de Desenvolvimento Humano pelo Esporte. A gente fica contente aí com a participação de todos vocês para esse quarto encontro de incentivadores de vidas ativas, que ele tem esse intuito de gerar um espaço de reflexões, de compartilhamento de experiências, né? As experiências vividas por cada um dos convidados, mas também pelo público. Então a ideia é um encontro bem interativo, com bastante participação. A gente tem o bate-papo aí na tela, né? O bate-papo ocorrendo na tela, mas a gente também tem tido uma interação muito bacana pelo chat. Então, muitos comentários, muita troca também ocorre pelo chat. A gente deixa vocês à vontade aí para irem compartilhando isso, dúvidas, questões, e irem batendo um papo. Todos são convidados, não só os 6 que irão falar um pouco mais, mas todos, né, em alguns momentos vão ter também a possibilidade de falar, mas o próprio chat dá essa possibilidade de algumas trocas de experiências, que a gente sabe que tem aqui gente com experiências muito boas também, que a gente não deu para convidar mais gente. 6 já era um limite, né? Já é um limite grande aí para poder ter um tempinho de fala, né? Mas que pelo chat dá para isso ocorrer, tá? Vou aproveitar que eu estou falando do chat e vou explicar um pouquinho a dinâmica antes de apresentar os nossos convidados, de que pelo chat a gente quer esse bate-papo, mas também pelo chat é uma forma de, se alguém quiser vir para o debate, de poder se manifestar pelo chat através de uma palavra-chave que é aquário. É uma metodologia aquário que a gente chama, então coloca lá aquário e coloca, quero fazer uma pergunta. Ou coloca a pergunta já, ou coloca o comentário, né, quer fazer um comentário, coloca o comentário se quiser adiantar, porque daí é possível ir interagindo com as outras pessoas pelo chat, até antes de que ocorra a própria intervenção, né, de cada pessoa, tá? E daí, no momento oportuno, a gente chama para o bate-papo, para abrir o microfone também e para vir para a conversa, tá bom? Então, esse é o nosso código, a partir da ordem que for colocando aí no chat, né, a palavra-chave aquário e for colocando a sua manifestação, a gente vai chamar nos momentos oportunos, tá bom? E se não quiser colocar a palavra aquário, ficam livres os comentários, tá bom? Então é isso, obrigado aí, Tati, por compartilhar aí a tela, explicando aí também. Tá? Vamos apresentar então os nossos convidados e colocar também o contexto aí. Hoje é o dia do desafio, né? É um evento aí, uma campanha que na América Latina o SESC São Paulo que conduz, né? Com o apoio das prefeituras, enfim. Mas tem essa condução aí do SESC São Paulo. Tem o tema da atividade física, bom para mim, bom para todos, então remete a essa questão individual-coletivo, né, que é um dilema pelo qual também estamos passando aí, né, e que talvez um pouco, né, esses ambientes, né, escolar, universitário, também está enfrentando, né, nesse momento virtual. Então, o nosso desafio aqui é falar sobre os ambientes escolares, universitários, o momento e o futuro, né, se eles serão impactados aí nessa questão de ser mais ou menos ativos, né, mas o nosso desafio também é que todo mundo participe aqui, que os 6 convidados possam falar, né, a gente fez até então com 4 convidados, mas então o nosso desafio também é poder fazer aí com todos vocês aí, tá bom? Então eu vou dar uma apresentada rápida dos nossos convidados, mas pela relação deles com o tema, tá? E depois vocês vão conhecer um pouquinho mais nas próprias falas deles, tá bom? Então, eu vou apresentar, pedir também aí para a Tati pôr as fotinhos, né? Na foto de divulgação ficou uma convidada, ficou escondidinha lá no meio, mas aqui ficou um pouquinho mais claro, que foi a Mariana, ficou escondidinha lá na foto de divulgação, bem no meio, mas eu vou apresentar aqui para vocês. A gente tem a Paula Corsacas com a gente. Ela coordenou uma pesquisa para o PNUD sobre escolas ativas e que originou o capítulo que
do Relatório Nacional de Desenvolvimento Humano, Movimento à Vida, que foi lançado em 2017, o capítulo sobre escolas ativas. Depois, como uma consequência disso, ela, em conjunto com o professor Luiz Dantas, o professor Edson Manuel, coordenaram uma experiência piloto com a Secretaria de Educação de Maceió e levaram essa proposta de escolas ativas para 10 escolas públicas lá de Maceió. Tá? Então, essa relação da Paula, além de que todos nós, né, temos passado pela escola e acho que todos nós também tivemos o privilégio também de ter passado pelo ambiente universitário, né? O Cláudio também está conosco, ele é biólogo e leciona na Escola Suíço-Brasileira. A Escola Suíço-Brasileira tem uma proposta de intervenção nesse sentido de ser mais ativa, bem interessante. Então, acho que o Cláudio vai poder também falar. Enquanto eu falo, né, também a oportunidade, se não aparecer muito na fala deles, essa experiência de vocês fazerem perguntas e conhecerem um pouquinho mais, ficarem estimulados a conhecer um pouquinho mais, tá bom? A gente tem a Stephanie também, a Stephanie está cursando Educação Física e Saúde na EASH, Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, e ela fez um trabalho de conclusão de curso, que o título é Estudantes Universitários e as Práticas Esportivas Oferecidas pelas Associações Atléticas Acadêmicas. Um estudo exploratório. Então, uma relação bem interessante do que os alunos esperam das atléticas, né? Mas daí a gente pode extrapolar para além das atléticas, né? A própria universidade que pode oferecer para os alunos, né? E ela traz isso também, é um olhar, é um viés para o nosso debate, né? A Beatriz Braidotti cursa Física, da licenciatura em Física pela Unesp, lá no campus Ilha Solteira. Ela é vice-presidente da Liga Interuniversitária de Esportes Universitários e também está envolvida na proposta lá que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, que o Márcio, que é outro nosso convidado, coordena, né? Que o Márcio coordena o núcleo, né, de Movimento, Inclusão e Saúde, o NUMES, da Unesp, né? E ele é gestor do Movimento para Todos, tem a formação em Educação Física e está envolvido hoje como assessor técnico do gabinete do reitor nessa proposta, na expansão dessa proposta na Unesp. E o professor Eduardo Cocubum faz parte do núcleo de Atividade Física, Esporte e Saúde, coordena esse núcleo, é professor do Departamento de Educação Física lá da Unesp, de Rio Claro, e coordena esse núcleo que dá o apoio para esse movimento para todos e para o NUMES, para esse programa da Unesp. Tá? Então, esses 6 convidados que vão estar interagindo, a partir dessas experiências deles, nessas propostas, vão conversar sobre um disparador que a gente vai trazer, né? E depois vão interagir com as questões, comentários que todos nós também fomos trazendo aí para explorar um pouquinho essas experiências ricas aí de todos nós, tá bom? Mas também a gente tem a Mariana Arumi, que a gente convidou para um papel diferente, para um papel especial, que é uma das características desse nosso encontro, que ela vai acompanhar o encontro e fazer uma fala final do que levamos para casa, do que levamos para nossas jornadas de vidas ativas, né? Então, também a partir da experiência dela e do que ela for ouvindo aí, acentuar um pouquinho o que chama a atenção dela, o que pode colaborar para o coletivo também levar para desse nosso bate-papo. E essa é uma novidade desse encontro, a gente não tinha feito isso, por enquanto a equipe do PROD só estava aqui na mediação. A gente convidou a Paola Bernardi, que faz parte do projeto Como Anda, e também tem um outro projeto que chama Caraminhola, que está voltado para o contexto escolar. Ela é arquiteta, urbanista de formação, mas tem esse outro olhar, e ela vai ajudar a fazer uma mediação a partir de agora, né? Ela vai estar na mediação junto com vocês, e eu vou voltar daqui a pouco para fazer a interação com o pessoal via o chat aí, via essa dinâmica do aquário, tá bom?
Então, passo a palavra para a Paola e também pedindo aí para a Tati pôr aí os nossos disparadores, tá bom? Então, Paola, com você agora. Obrigado, gente. Obrigado às nossas convidadas e convidados. Eu vou começar agradecendo também o convite e dando boa tarde para todo mundo que está aqui junto, né? Então, fala, não sou exatamente do mundo da atividade física e de dentro, eu sou agente externo, né? O agente infiltrado na atividade física e na escola. E também mas é um tema, são dois temas pelos quais eu sou apaixonada e independente de estar aqui na comediação, segundo o Michael, vou soltar o spoiler, né? Estava aqui porque eu sou também uma apaixonada pela campanha por vidas mais ativas e todo o material e tudo que vocês vêm construindo até aqui. Então, fico muito feliz como fã do projeto de estar aqui com vocês, né? Então, a conversa de hoje, essa troca de hoje tem um disparador, né, sobre o contexto da pandemia. Não é? Porque ele acabou ressaltando alguns temas que eram ocultos, talvez, latentes, não eram muito discutidos, né? Como o que é ensino à distância, o homeschooling, o ensino híbrido, as escolas abertas e ao ar livre, né? Que estão bem fortes agora quando a gente vê as retomadas, por exemplo, né? E como tudo isso vai impactar as possibilidades de a gente ter vidas mais ativas no ambiente escolar e universitário. Essa é a provocação que vai nortear a conversa de hoje, né? Então, a gente vai... Eu não lembro se o Marcos começou, mas eu vou avisar que a gente vai primeiro conversar... primeiro vamos ter 3 convidados... Depois a gente vai abrir até para todo mundo saber como vai funcionar, a gente vai abrir para os comentários e perguntas de quem quiser participar, tá bom? E como a ideia é que cada um se manifeste, não tem uma listinha pronta, mas como a Stephanie já manifestou a vontade de começar, a gente começa com a fala dela e depois vai livre de quem quiser se manifestar na seguida, tá bom? Obrigada, Paola. Obrigada pela fala. Obrigada ao Marcos e toda a equipe do PROD aí pelo convite, fiquei super feliz. Eu queria iniciar falando sobre o meu trabalho de conclusão de curso, né, que foi o que me trouxe até aqui. Peço licença para compartilhar a minha tela com vocês. Vamos lá. Bom, pessoal, agradeço novamente pela oportunidade. Foi um super prazer o convite do Marcos e de toda a equipe do PROD. Como ele mencionou, eu sou estudante de Educação Física e Saúde da IASH, que é a Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, fica no campus leste, e ano passado eu desenvolvi um trabalho de conclusão de curso, cujo título foi Estudantes Universitários e as Práticas Esportivas Oferecidas pelas Associações Atléticas Acadêmicas, um estudo exploratório. Esse trabalho foi desenvolvido por mim, pela professora Mariana, e tive a honra de contar com a Paula na minha banca. Passando bem rapidamente, que eu sei que o tempo é curtinho, esse trabalho surgiu a partir da minha experiência como atleta universitária. Eu passei boa parte da minha graduação sendo atleta universitária, praticava futsal, e a partir daí surgiu o desejo de investigar por que eram tão poucos atletas em vista do grande público que tem a ASH. São muitos discentes, são mais de 10 cursos de graduação. E aí surgiu essa ideia, por que os estudantes não adotavam os programas de prática esportiva dentro da universidade, mais especificamente os promovidos pela Atlética. Aqui, rapidinho, o percurso metodológico foi uma pesquisa quali e quanti, ao todo foram 12 questões e 98 participantes. Trouxe 3 questões que, para mim, foram as questões mais importantes do estudo. Foi a questão número 1, a número 10 e a número 11.
A número 1 perguntou para os participantes qual era o gênero. E aqui a gente já vê que 69% eram do gênero feminino, contra 31% do gênero masculino. Já passando para a 10ª questão, foi uma questão chave no estudo, juntamente com a próxima, que a gente perguntou quais foram os motivos, quais são esses motivos que os impedem de praticar a atividade física oferecida pela atlética. Em 8ª, a gente elencou do menos votado ao mais votado, ficou a falta de dinheiro, seguido pelos fatores outros, falta de interesse, falta de afinidade com as modalidades, falta de confiança, falta de habilidade, o horário desses treinos, e por último, que foi o fator mais votado, foi a falta de tempo. Já passando aqui para a questão 11, a gente perguntou, com base na resposta que eles deram anteriormente, quais foram os motivos que o fizeram ter essa escolha. E por conta aqui também do tempo, nós vamos focar no sujeito 3 e no sujeito número 5, onde aqui a gente trouxe relatos desses sujeitos. O sujeito número 3 fala o seguinte: eu sempre fui muito tímida e desengonçada, me sentiria muito exposta e constrangida. Essa mulher, no caso, ela fala da falta de confiança e de habilidade, que foram 2 fatores que ficaram ali no pódio do nosso ranking, um em 3º e um em 4º. A gente pode retornar aqui já a questão número 1, que é a questão que fala sobre o gênero, que quase 70% da nossa amostra foi composta por mulheres. E aqui, já falando do sujeito número 5, ele traz o seguinte relato: a exclusão de quem não tem muita habilidade é algo nítido, então eu não vejo como um momento de lazer ou simplesmente uma prática esportiva para a saúde, e sim como algo competitivo e excludente. Infelizmente, essa fala ela é forte, ela é pesada, e eu, como ex-atleta universitária, infelizmente eu sei que é verdade, né? Mesmo sendo EASH, um campus tão diverso que apoia e acolhe a diversidade, isso é uma realidade dentro das modalidades oferecidas, né? Que esse sujeito, quando ele consegue romper a barreira do tempo, da falta de dinheiro, do horário dos treinos, quando ele ingressa no esporte universitário, ele, infelizmente, ele encontra essa outra barreira, que é a exclusão do indivíduo, que muitas vezes, como já citado pelo sujeito 3, ele não tem muita confiança, ele já não teve muito envolvimento com a prática. E aí eu deixo aqui, para finalizar, uma reflexão, quase que uma provocação para a nossa conversa hoje. Como que nós, enquanto incentivadores da atividade física, enquanto profissionais, o que a gente pode fazer para romper essas barreiras, né? Que esse indivíduo, ele rompe a barreira de uma, rompe de outra, e ele ingressa numa modalidade e ele se depara com uma exclusão, né? Eu me recordo de um discurso também, que foi também de uma mulher, que ela falou: olha, eu nunca pratiquei atividade física porque o meu pai me excluía de toda e qualquer prática que ele julgava ser masculina, então eu nunca pude. E aí também, junto com esse tipo de discurso, vem esses dois, que é a falta de confiança e a falta de habilidade, e culminando também na exclusão desse indivíduo. Então, o que a gente pode fazer enquanto agentes e incentivadores da atividade física para que esse sujeito se sinta engajado, se sinta capaz, fisicamente letrado, que é um tema que está bem difundido no PROD, para que esse indivíduo ele possa levar a prática de atividade física ao longo da sua vida, e não somente dentro do ambiente universitário. Bom, encerro aqui, eu acho que eu me estendi um pouquinho e devolvo a palavra. Obrigada, Stephanie. É importante, né, uma coisa que eu vejo que fez parte bastante da minha vida acadêmica também, né, e a tentativa de ser atleta universitária e que não deu certo, e esse reforço do quanto é importante a gente encontrar tempo para uma atividade física enquanto está estudando, até para melhorar o rendimento no estudo, e não é todo mundo que consegue conectar isso, não é comentado na universidade, né? Não sei, eu me formei tem um tempinho agora, não sei como tá, talvez você consiga, ou alguém mais consiga devolver isso, mas é incrível, esse tipo de reflexão é necessária. Muito, muito obrigada por compartilhar. Então, agora nós seguimos com o professor Eduardo Cocubum, que vai
na sua fala também, eu vou dar spoiler, né, apresentar também uma pesquisa que ele fez agora, uma consulta que ele fez agora sobre como o que está acontecendo agora com a educação ativa no momento da EAD, e aproveito para deixar registrado o agradecimento, porque era uma dúvida que eu tinha. Eu ia fazer pergunta e eu agradeço demais, porque já vai ter essa fala riquíssima com pesquisa, com dados para a gente. Muito obrigada, professor. Bom, eu já coloquei a tela para compartilhar. Muito rapidamente, obrigado pelo convite, né? Eu vou fazer uma fala muito rápida de um levantamento. A pergunta, Paula, acho que todo mundo se fez, né? Tá. E esse ano a gente conseguiu perguntar dentro da Unesp, uma comunidade com 40 mil pessoas, a gente conseguiu umas 3 mil respostas, né? E eu vou dar um recorte disso, né? Tá? Então, resultados preliminares, a Deise que está aí, a Deise Ueno que está aí, é que fez a síntese, né? A gente passou o formulário aí com o apoio do Márcio, né, para a Unesp inteira, né? Esperava que mais gente respondesse, mas acho que dá uma boa ideia. Inclusive essa questão, Stephanie, que a gente perguntou também, né? Por que as pessoas não fazem, né? Tá? Não é quali, né? Não é quali, é quanti, né? Mas o pessoal fala assim, falta tempo, falta disposição, e eu tenho muito trabalho, né? Isso é uma coisa. Bom, acho que vocês estão vendo, né? Eu não tenho feedback, tá? Uma das perguntas, assim, apresenta dificuldade com teletrabalho e estudo remoto, tá? Que essa é a pergunta, né? A pandemia mudou a vida da gente, tá? E aí o que a gente percebeu, mudou sim, 86%, 87% relatam que mudou, tá? E 13% falam que não. Então, a maioria, de fato, assim, né, teve a vida virada de ponta cabeça mesmo, né? Tá? Dificuldades, as principais dificuldades que o pessoal elencou, cuidado com os filhos, familiares, falta de equipamento, internet não adequado, falta de convivência com outras pessoas, tá? Falta de concentração, motivação, excesso de trabalho, ansiedade, estresse, falta de ambiente adequado, lidar com outras pessoas de forma remota. Algumas coisas que a gente percebeu é que o impacto foi muito maior nos mais jovens, em todos os sentidos, tá? A saúde mental, saúde física deteriorou bastante, né, nos mais jovens, tá? A atividade física caiu principalmente em mais jovens, né? Pessoas com mais idade, né? Tá? Quanto maior a idade, menor foi o impacto. Isso é uma coisa assim que acho que é um retrato que a gente não tinha, né? Até agora. A gente vê muitos estudos, né, aparecendo por aí, mas esse retrato apareceu muito nitidamente para a gente, né? A segunda coisa, atividade física, tá? Pelo menos esses que a gente perguntou, na verdade, a gente passou um questionário perguntando sobre hábitos de atividade física, hábitos de vida, né? Então, a tendência das pessoas que são mais ativas responder é maior, né? E aquelas pessoas que não fazem atividade física provavelmente vão responder menos, tá? Então, o retrato que a gente tem, antes da pandemia, 80% praticavam atividade física. Isso caiu para 67%, né? Tá? Então, houve, assim, de fato, a pandemia acabou atrapalhando a vida. Por que fazem atividade física? A maior parte por questão de saúde. Tá? E aí é uma questão, né? A gente tem assim, trabalhado bastante, a área tem trabalhado bastante usando esse mote de que a saúde é importante, né? Mas saúde talvez não seja a principal razão para as pessoas permanecerem na atividade, né? Tá? Isso é uma coisa que valeria a pena a gente discutir depois, né? O Douglas Andrade, eu vi que ele entrou aí. Oi, Douglas, né? Talvez você até possa comentar depois um pouco sobre isso. Melhorar a disposição, aliviar o estresse, controle de peso, todas as razões que são apontadas aqui são mais externas, né? Sabe? Eu vou fazer alguma atividade física para alguma coisa, né? Talvez isso não seja um caminho muito legal, né? A gente faz coisas porque gostamos e não porque queremos ganhar alguma coisa por conta disso, né? Então, talvez o discurso da gente esteja errado, né?
tá? E talvez ajude a entender essa questão, Stephanie, que você coloca, né? Tá? Se eu vou ser cobrado por alguma coisa, né? Se eu não tenho satisfação, prazer pelo que eu estou fazendo, né? Fica muito complicado, né? Eu não tenho habilidade, né? E se eu me sentir excluído por conta disso, eu não tenho prazer por isso, tá? Então, isso é um discurso que acho que a gente precisaria mudar com o tempo, né? Tá? E assim, muita gente reporta, né? Todo tipo de desconforto. Pouco mais, né, da metade reclama de dores nos membros superiores, 3/4 dor na coluna, membros inferiores quase metade, 80% tem enxaqueca, dor de cabeça, cansaço visual. Acho que cansaço visual é aquilo que realmente todo mundo está sentindo no contexto da pandemia, né? Tá? Do ponto de vista de atividade física, fazer breaks agora seria interessante, né? Tá? Fazer breaks seria interessante, né? E a gente já vinha trabalhando, né? A área vinha trabalhando para tentar colocar ginástica laboral, né? Talvez agora, diante do computador, a gente precise muito mais, né? Tá? E é uma coisa que acho que, assim, acho que a própria área de educação física, no começo viu assim, poxa vida, nós vamos dar atividade remota. Eu acho que é uma coisa que é um mito que a gente vai ter que quebrar, né? Tá? Bom, eu coloquei esses dados só para reflexão, né, para ter um retrato, né? Quer dizer, era um retrato que nós queríamos ter sobre como a pandemia afetou a vida das pessoas, né? Tá? São bem mais questões do que isso, mas acho que essas aqui são interessantes para a gente pensar assim, opa, o que a pandemia fez com a gente? Daqui para frente, como será, né? O que a gente ainda tem que fazer até essa pandemia acabar, ou se é que vai acabar algum dia, né? Tá? Mas muitas coisas que nós estamos experimentando hoje, acho que já vieram para ficar, né? Tá? Bom, enfim, é mais para problematizar também. Era isso. Passo a palavra de volta, Paula. Ei, muito obrigada. É importante ter os subsídios já da pesquisa, né, para a gente também prestar atenção, né? A gente não costuma prestar atenção quando fica muito tempo parado. A gente que não é do mundo da educação física, talvez quem seja pode ser mais disciplinadinho, né? Mas é um aspecto importante para pensar. Agora eu quero fazer o convite, né? A Stephanie e o Eduardo já tinham manifestado a vontade de falar, agora é um convite livre dos outros 4. Eu posso pegar o bonde aí, posso seguir, Paula. Agora você vai, Paula? Eu não ia te chamar, porque você tinha maravilhoso, não, então. Porque como ninguém tinha se candidatado para ser o primeiro, eu falei, eu não me candidato, só de provocação. Candidatura é a terceira. Obrigadão. Imagina. Eu acho que o tópico das escolas ativas talvez já tenha aparecido em outros encontros, né? Acho que falo aqui em nome de um grupo grande que empreendeu pesquisa e intervenção nos últimos anos, explorando essa temática, especialmente dentro das escolas públicas, né? E parte da ideia de não de pensar na educação física exclusivamente, mas de todos os tempos e espaços da escola como espaços de viver plenamente o corpo, né? Então, é tanto revolucionário o conceito, como a gente pensa em romper mesmo as barreiras que fazem com que a gente ainda entenda, e aqui, apesar da gente, inclusive nós, né, que os processos de aprendizagem são eficazes quando as pessoas estão quietas, sentadas, né? Então, toda vez que a gente, em geral, quando a gente imagina um momento de aprendizagem, de troca, de conhecimentos, a primeira conformação que vem é uma sala com carteiras, né? E aí eu fiquei pirando, e acho que não vou entrar tanto nos detalhes da escola ativa, acho que a pandemia nos coloca nessa posição, né? Eu acho que dos meus 45 anos nunca passei tanto tempo sentada na minha vida, efetivamente. Curiosamente, hoje eu estou como professora de basquetebol da Unesp de Rio Claro, e ontem eu dava aula prática online, né?
por mais paradoxal que pareça, por mais limitante que seja, né? No intervalo, no café da manhã, minha filha estava numa aula, e aí a colega dela dizia, ela estava em aula, mas a gente estava na cozinha, porque isso a pandemia também provoca, né? A gente romper com esses espaços formais. Então, ela estava em aula, e aí tinha uma colega dela que dizia assim, a aula de educação física é muito chata. E o professor falava, não, mas não é. E era o professor de matemática. Não, mas não é, não. É muito chato, sim, professor. Mas me explica, por que você acha que é tão chato? É muito chato ficar fazendo alongamento na frente de uma câmera. Né? Então, ela falava especialmente da aula de educação física nesse contexto de pandemia, que era... que é desinteressante, né? E fico pensando nesses dados que o professor Eduardo apresentou agora, né, dos mais jovens serem mais impactados, e aí não sei se vocês chegaram nesse ponto, mas o quanto talvez para os mais jovens a escola seja esse formal de prática de atividade física, de prática de atividade esportiva, e que está sendo efetivamente privado, né, quando a gente move para a educação online, né, para a escola formal online. E aí algumas coisas que me foram vindo à cabeça, e acho que vou encerrando minha fala para abrir para a galera participar também, e para me preparar para essa reunião, eu fui dar uma espiada no último relatório que a gente escreveu, o Luiz Dantas está aqui, parceirão de trabalho, né, que a gente conduziu o processo de comunidades ativas, de comunidades de escolas ativas lá em Maceió, e aí passeando pelo relatório, a primeira foto que eu me deparo da nossa comunidade também é numa sala com carteiras, ainda que em roda, né? E aí eu falei, poxa vida, a gente fala disso, mas a gente insiste também que esse é o espaço oficial, ou o espaço primeiro de aprendizagem, né? E aí fui me lembrando do quanto esse processo, que acho que foram, né, se a gente pegar desde o momento em que a gente começa a pesquisa das escolas ativas, acho que 2015, até a gente encerrar esse processo mais específico de intervenção em Maceió no final de 2019, então a gente tem uns 4 anos, né? E era muito interessante observar como as discussões iniciais, né? Então a gente, acho que teve a pesquisa das escolas ativas que compôs um caderno mais amplo do PNUD que discutia a relação das pessoas, né? A importância das práticas esportivas e de atividade física para o desenvolvimento humano. E um fenômeno que não está registrado nesse documento oficial, mas que a gente viveu, foi observar que a equipe que produziu esse relatório, do tanto que a gente ia falando, e conforme a gente ia sistematizando os conhecimentos, são todas pessoas que lidam com educação física, né? São profissionais, os grandes nomes da educação física estavam nesse grupo. As reuniões foram tomando uma outra forma, as pessoas começavam a assistir reunião em pé. Já não era mais possível escrever aquele documento e passar um dia inteiro sentado discutindo como o documento teria, qual a forma, o que ficava, o que não ficava, que conceito era aquele. Então, e da mesma forma, acho que a gente percebe isso na escola ativa, na comunidade de escolas ativas de Maceió, né? O quanto a gente foi buscando incorporar outros momentos em que o corpo inteiro estivesse presente, ativo, e aqui eu acho que eu posso trazer algumas fotinhas só para ilustrar o que eu estou falando. Para ser mais coerente, né, mais fiel a toda a ideia que a gente tenta trazer quando a gente está debatendo esse tema, né, de falar da escola ativa, mas que se contrapõe a uma cultura enraizada de inatividade, né? Acho que a gente vive, acho que não por acaso, por mais que a gente sofre, por mais que eu poderia estar nesse número aí de problemas de dor na coluna, professor, por efeito da pandemia, eu acho que a gente tem sofrido muito, mas a gente também se adaptou muito rapidamente a ficar sentado horas a fio, né? A gente sofre, mas fica nessa relação de amor e ódio. Então, acho que só para colocar aqui um pouquinho, essas fotos já são fotos de como a gente foi rompendo com essa ideia de um processo de experiência de aprendizagem, ainda que tem aqui, né, uma foto sentada, de como construir ou ativar escolas em Maceió também foi um processo de reconfiguração daquilo que a gente entende como espaço, né, organização formal para aprender, né? Me parece que acho que a pandemia escancara e coloca esse desafio como mais urgente de ser superado, né? Como é que a gente pensa no encontro que promove transformação humana, que promove formação,
em desenvolvimento, seja na educação formal, né, e aqui acho que é o contexto que a gente discute especialmente, mas a partir de outros cenários, de outros espaços, de outras formas de relação entre as pessoas e da gente conosco mesmo, né, pensando na gente como corpos. Então foram algumas reflexões que me vieram ouvindo vocês, e aí, né, lembro de CPUSP discutindo, por exemplo, liberar horário de trabalho para os funcionários poderem se exercitar dentro do centro, como era difícil, né? Os caras não tinham nem como falar que era caro ou que não tinha tempo, porque era a hora de trabalho que podia ser dedicada para fazer atividade física. E ainda assim, isso não teve, né? Pelo menos na época que eu acompanhei, não teve o impacto que a gente esperava. Então, eu acho que tem uma série de nós aí para desatar, não desato nenhum com a minha fala, mas são provocações ou reflexões que me vêm à cabeça quando a gente começa a falar sobre o assunto. Porque assim, agora Paula entrou no... Eu não vou conseguir ficar quieta. Não, eu acho incrível, assim, até pode parecer até feio ficar feliz com isso, mas assim, a pandemia abriu a oportunidade para esse olhar de uma educação ativa, né, e de educação fora da sala de aula, até como necessidade, né, e falo, e essa é uma situação que me coloca, me deixa bastante feliz por acreditar, assim, em educação integral, né, tanto a questão do movimento, mas em tudo que a gente aprende na vida, é importante o dado físico na educação, até na universidade, como a Stephanie colocou, e também pensar em onde a gente aprende, né, e como a atividade está envolvida nisso, atividade física, movimento, e até a gente se educar para fazer reuniões mais ativas, é um ponto que eu acho incrível também. Pena que o Will não está aqui, ele que faz reuniões, que dá RENS, que faz reuniões caminhando, as pessoas costumam achar esquisito, eu acho um sonho quem consegue, meu sonho de consumo em relação à reunião é conseguir reuniões caminhantes, né, encontrar um espaço mais interessante, até porque quando a gente muda de ambiente, a gente começa a explorar pensamentos diferentes também, a gente muda ponto de vista, né, na realidade aqui dentro, né, da cabeça, a gente só percebe quando vai para fora, né, então eu agradeço demais pela fala, e agora passo para o Marcos. Ok, bom, gente, muito obrigado. Vamos lá ao aquário, tem bastante comentário aí acontecendo, as pessoas se reconhecendo também. Mas aí o primeiro que acabou pedindo a palavra foi o Douglas. Depois a Raquel fez uma pergunta, Paula, se você puder interagir um pouco aí pelo chat com ela fez uma pergunta mais específica, mas também depois se você quiser falar depois, quando retornar, também é uma pergunta específica também sobre o CPUSP, a gente também pode trocar umas ideias aí pelo chat, tá? Então, o Douglas fez um comentário e o aquário também continua aberto. A Marta também fez um comentário, mas não pediu para vir para o aquário, mas se quiser também vir aqui falar, Marta, será bem-vinda. Então, Douglas, a palavra é com você. Obrigado, Marcos. Bom, boa tarde a todos e todas. Bom ouvi-los e ouvi-las, e ver muitos nossos conhecidos aí. Espero que vocês estejam bem. E o meu comentário só em relação a essa questão, né? A gente fala porque tem que fazer atividade física, então para ter saúde, ou porque não faz, falta de tempo. E só lembrar que o mais importante, acho que nesses movimentos de reflexão, é a gente também aumentar um pouco o escopo da pergunta e fazer a seguinte questão: por que te falta tempo? Né? Ou por que você quer ter saúde? Né? Porque se a gente para nesse primeiro pergunta, já tem muitas evidências que as pessoas não fazem por falta de tempo, mas aí por que falta tempo? Então, só para lembrar que a gente deve chegar na causa das causas, né? Porque talvez ao perguntar por que te falta tempo, a gente vai chegar nas estruturas que não nos permitem ter mais tempo, como, sei lá, por exemplo, o transporte até a universidade, a rotina de trabalho. Então, só me lembrei dessa provocação de sempre a gente pensar nos processos de reflexão, não ficar contente com a primeira resposta, nem por que a pessoa quer isso, ou por que ela tem satisfação, né, ou por que te falta tempo, e aí a gente vai chegar provavelmente no que a gente tem sempre lembrado, essa área da saúde tem trazido atenção, que são os determinantes sociais de saúde, ou os determinantes comerciais também, que é até uma análise mais recente,
e a gente tentar discutir, então, como que a gente vence essas barreiras, né? Como que a gente milita no campo de uma reflexão para que essas causas das causas sejam minimizadas e possam ser superadas. É basicamente isso. Obrigado, Marcos, pela palavra. Obrigado, Douglas. Marta, você quer falar? Temos mais interações, se você quiser falar, daí depois a gente quer fazer mais. Eu não sei se meu microfone está funcionando, tá? Sim, pode. Ele funciona só quando quer. Não, é que eu ia comentar como essa pesquisa da Stephanie mexeu comigo, porque eu nunca tinha pensado. Normalmente, a minha justificativa para não fazer atividade física é a falta de tempo. E eu acho que eu pensei muito pouco no fato de que por exemplo, eu sou alta para a minha geração, eu tenho 1,70 m e tenho 61 anos, então, para a minha geração, eu sou uma mulher alta. Então, queriam sempre que eu jogasse basquete. E eu sou terrível com bola, ainda mais uma bola grande de basquete. Então, eu não me senti atraída. E agora eu fico pensando, ouvindo vocês, né? Eu trabalhei na USP, eu nem sequer me lembro desse tempo de trabalho em que a gente poderia praticar atividade física. Mas eu provavelmente teria sido uma que ia dizer, não tenho tempo, estou tão consumida pelo trabalho. Então, eu que não sou da área, só queria reforçar como vocês estão falando de coisas que fazem muito sentido. Né? Eu não sou atleta, não sou nem fui, e para mim faz muito sentido tudo isso que vocês estão dizendo. Tá bom? Era só isso. Obrigada. Ótimo, obrigado, Marta. Deixa eu ver a minha organização aqui. O Luiz levantou a mão. Luiz, você quer falar? Deixa eu só organizar aqui. A Raquel fez uma pergunta para a Paula. A Paula está interagindo aí pelo chat. Mas se alguém não tiver visto, Raquel, se você quiser fazer a pergunta, só para dar uma contextualizada. Olá, boa tarde. Boa tarde, Raquel. Liga lá. Então, eu trabalho no interior do Amazonas e foi uma demanda dos servidores, dos meus colegas de escola, que a gente desenvolvesse um projeto de atividade física, visando qualidade de vida. Só que sempre a gente esbarrava nessa questão do tempo, falta tempo. Tem os servidores da noite que querem fazer, mas falta tempo. O pessoal da manhã e os servidores da tarde. E a gente sempre ficava nessa angústia de como atender. E aí foi citado essa questão de que eles pudessem fazer atividade nessa hora, dentro dessa hora de trabalho. E aí eu fiquei interessada nesse aspecto. Porque Muito a gente realmente sempre fica preso a uma barreira de tempo. Falta tempo. Ok, Raquel, obrigado. Ficou melhor aí o contexto, né? Você trazendo que ficou mais amplo aí o contexto para compreender, até para a gente poder interagir melhor e com essa realidade aí, né? O professor Eduardo, como pôs lá o aquário, citou justamente a questão do tempo. Então, professor, rapidinho devolvendo a palavra, se quiser colocar para a gente poder também, depois a Beatriz também quer falar, mas aí para a gente poder devolver a palavra para dar a sequência dos outros três que ainda não falaram, e talvez o Márcio traga um pouco do contexto também, respondendo a Raquel um pouquinho, né? Acho que isso vai ser interessante. Professor Eduardo? Então, essa questão do tempo, no início da pandemia aconteceu isso, todo mundo se isolou, né? Então, vamos lá, né? Douglas, eu não tinha mais que me deslocar, ficar 1 hora, 2 horas no trânsito para chegar no meu trabalho e outras 2 horas, né, no metrô, no trem. Então, olha, teoricamente, nas grandes metrópoles, a gente abriu tempo, espaço de tempo, 1 hora, 2 horas a mais no dia. O movimento que eu esperaria é que a gente conseguiria, assim, né, ver de fato, né, se o tempo é a barreira, né, tá? Eu não tive chance de levantar isso. A gente tentou fazer um levantamento, não conseguimos tocar adiante, né? Mas tudo indica
né? Tudo indica que a barreira de tempo é uma desculpa, né? Secundária. A causa primária não é essa, né? Como o Douglas disse, a gente tem que ir atrás da causa das causas, né? Então, assim, eu acho que por trás é mais fácil eu pegar e dizer assim, é uma justificativa muito racional. Não tenho tempo, que é a primeira que me vem na cabeça, né? Tá? Mas eu acho que o mote, né, aquele gatilho que a gente leva as pessoas a fazerem, permanecerem em atividade física, né? Esse a gente não pegou ainda, sabe? Eu acho que, assim, a ideia de tornar o ambiente ativo, escolas ativas, a ideia é extremamente interessante, né? Mas a gente tem que achar algum tipo de gatilho para desencadear, né, essas transformações, né? Eu acho que esse é o maior desafio que todos nós temos, né? Tá? Então, o que a Raquel falou é a realidade. A gente tenta promover atividade física, todo mundo fala assim, olha, promove atividade física. No hospital, na escola, na universidade, no trabalho, né? No fim, os que aderem são sempre os mesmos, né? Tá? A gente não está achando a causa das causas. Acho que a observação do Douglas é pontual, extremamente precisa. Obrigado, Eduardo. Bia, você é a próxima, mas vou te fazer uma proposta, se você topar. Isso vai estar na sua fala, Bia, também, nas falas que você tinha pensado, porque daí a gente deixa para você, na sua fala mais completa, com mais tempo, você também como fazer esse comentário. Pode ser, Bia? Pode ser sim, Marcos, pode ser. Joia, obrigado. Então eu vou pedir para o Luiz levantou a mão, e depois o Douglas também botou o aquário, e a gente encerra essa parte com a fala do Luiz e do Douglas. Daí a gente vai fazer uma pausa ativa, né, para sermos coerentes, e depois a gente vem com as falas da Beatriz, do Márcio e do Cláudio também, tá bom? Então, Luiz e depois Douglas, para a gente encerrar essa etapa. Tá. Obrigado. Oi, todo mundo. Oi, Eduardo. Particularmente, que eu não vejo desde o último evento que participamos. Acho que com relação ao tempo, eu vou fazer só uma sugestão, que algumas colegas que convivem comigo vão dar risada, é a leitura de um livro chamado Momo e o Senhor do Tempo, do Michael Ende. Isso acho que ajudaria a todos a resolver essa questão do tempo, entender, compreender o que está de fundo nessa relação com o tempo. Uma interpretação rasteira, no atual momento da história, nós que não temos capital, nós fomos seduzidos a investir o nosso tempo. A gente não vende mais o trabalho, a gente investe o tempo na esperança de sucesso, de riqueza, etc. Só que esse dia nunca chega. Então fica muito difícil a gente parar para se cuidar de si, porque o nosso sucesso só depende de nós mesmos, do nosso investimento de tempo e esforço. Então nessa áurea fica muito difícil as pessoas encontrarem tempo, porque realmente mas isso é uma análise assim, bem rasteira. O que eu tenho feito, pensando no que a Paula falou, é um experimento mental que eu tenho feito comigo mesmo, com meus alunos, comparar o movimento com a respiração. Do ponto de vista da psicologia evolutiva ou da fisiologia, nós já sabemos que estar em movimento, mudando de posição, andando, elevando batimentos, todos os tipos de movimento, é uma característica do nosso ser. A gente precisa disso, assim como a corporeidade. Então, elas são equivalentes. Então, um experimento mental é assim, e se o movimento fosse como respiração? Se a gente parar de respirar, a gente desmaia, se não conseguir respirar, morre. Como seria a nossa vida na sociedade atual? É claro que isso não tem resposta plausível devido às escolhas históricas, culturais que nós fizemos e chegamos até hoje. Então, mas até onde a gente pode chegar se a gente fazer essa comparação com respiração? Eu acho que a gente consegue inúmeras mudanças. Na nossa vida pessoal atual, devido à pandemia, a gente tem mais controle sobre o nosso tempo em casa. Então, do ponto de vista privado, talvez a gente consiga mais coisas. Agora, do ponto de vista público, aí é bem mais difícil.
Porque as instituições, inclusive a escola, já estão muito engessadas por várias tradições, a maioria baseadas em falácias, como a atenção aumenta se você ficar imóvel, que é a que move a escola, que se confunde até hoje. Mas esse é um experimento que a gente deveria fazer. E se o movimento fosse como respiração? Como a gente viveria? Como a gente deve tentar viver? Eu tenho aplicado, não chego nem perto disso, mas tem mudado minha vida, assim, para melhor. A gente é muito criativo, a gente vai inventando coisas para, desde reunião, desde forma de trabalho, desde violar até conceitos como ergonomia, né? Se você interpretar o conceito da ergonomia ao pé da letra para estar sentado, o que é que a ergonomia faz? Faz você ficar mais tempo sentado, porque ela torna esse ato danoso para nós mais confortável. Mas o conforto é enganoso aí. O conforto é totalmente enganoso. E se a gente pensar movimento como respiração, como ficariam nossas vidas? É isso. Obrigado, Luiz, pelas reflexões, sempre fora da caixinha aí, né? Douglas, vamos lá. Oi, Marcos, obrigado. Não, é só uma informação, eu pus até como comentário para não ter que falar, mas obrigado pela palavra. É só que tem um edital que foi reaberto pela Organização Pan-Americana da Saúde, que trata da questão de produção de texto, divulgação, enfim, sobre vários temas, entre eles a atividade física, a coisa que é um prazo bem apertado, até dia 6 de junho. Mas, enfim, fica aí a dica para vocês, pelo menos, darem uma olhada no edital, de repente se empolgarem em mandar uma proposta. O valor, acho que é de R$60 mil para essa produção de comunicação, ligando o tema atividade física e promoção da saúde. A Política Nacional de Promoção da Saúde. É isso. Obrigado, Douglas. Para quem estava aí na imagem, pôde ver o Luiz pegando uma bola e tentando na bola agora. Para quem estava acompanhando a imagem. Obrigado, Douglas. Tá aí no chat, está o link para o edital, pessoal. Eu vou chamando o Michael vai ir pedindo para a Tati colocar aí na tela a nossa pausa ativa, o nosso momento de intervalo, e a gente volta daí com a fala dos nossos próximos 3 convidados, tá? E já adianta que vai dar um spoiler, a Ana Galdino fez um comentário aí no chat, e ela está envolvida no projeto de escolas ativas também, então conversem aí com ela também pelo chat, e a questão da meditação, ela também trabalha aí com isso, tá bom? Vai lá, Michael. Vamos lá, pessoal, vamos levantar um pouquinho da cadeira. Opa. É brincadeira, gente. Olha lá, chama a Luísa lá. Vou chamar, brincadeira, hein? gente, Luísa! fique tranquilo aí. Não vai rolar uma aula aqui agora, não. Cada um se movimente aí do jeito que... Enfim, vou contar uma historinha para vocês. Um belo dia, a gente acordou, né? E, poxa, não tem água em casa? Caramba! Tudo bem, vou no mercado, na padaria, compro uma garrafa d'água. E a água não voltava durante todo o dia. Puxa, não vou conseguir tomar banho. Tudo bem, tá frio, vou enforcar esse banho hoje. Um outro belo dia, levantei e, opa, hoje tem água. Maravilha. Vou fazer um cafezinho, um chazinho. Puxa, acabou o pó de café, não tem nenhum chazinho, nem aquele chocolatinho. Poxa vida. Um outro belo dia. Poxa, vou caminhar, mas o tempo está feio. Poxa vida, nossa, está chovendo, e agora? O que eu faço? Enfim, essa enrolação toda é só simplesmente para a gente lembrar, né? Porque a gente sabe, né? Só para lembrar, e os colegas estão lembrando muito bem. Alguém falou que fazemos coisas porque gostamos, eu acho que foi o Cocobum, né? Então, assim, e o Luiz tocou nesse assunto, né? O básico a gente já tem, a gente se mexe, somos seres moventes, a gente se locomove. Essa é uma característica do nosso existir. Mas e aí? O que é essencial? O essencial é de cada um. Cada um gosta do seu chazinho, do seu cafezinho, do seu chocolatinho.
de um modo. Então, por que empacotar tanto a atividade física e esportiva e o movimento? Então, todo mundo aí está livre, leve e solto, nesses poucos minutos que temos aí para mudar de posição, ficar em pé, dar uma corridinha na cozinha, enfim, fazer aí um movimento que você considera essencial para você. Vamos lá. Dois minutinhos e a gente volta, pessoal. 2 minutos, tá bom? Isso aí, Michael. Empacotamos um pouco tempo, né? Tem que ter o tempo para poder continuar, né? Mas para sincronizar todo mundo, né? Vamos lá, então, pessoal. Muito bom. Quem fez algum movimento e registrou, tirou uma foto, depois posta lá nas redes sociais com a hashtag Dia do Desafio. Daí já contribui com 2 campanhas, Vidas Ativas e Dia do Desafio. A gente mistura tudo aqui. Então vamos lá, pessoal. Beatriz, Cláudio, Márcio estão por aí. Agora eu vou passar para a Paola. Agora a Paola faz a mediação aí com vocês. Mas fiquem prontos aí. Cláudio já levantou a mão. Paola? Oi, obrigada. Antes de chamar eles, eu só vou lembrar de uma referência que eu até conversei com o pessoal do PROD, né, quando fui convidada aqui para conversar um pouquinho, né, que é em relação que também começou a colocar fermento aí para crescer a conversa, né, das escolas ativas, principalmente com crianças pequenas, né, e de vidas mais ativas, que é o Criança e Natureza do Alana e o lançamento do Começo da Vida lá fora, né, porque é importante a gente pensar e vai até na questão do porquê, né, o quanto é importante manifestações artísticas e culturais, como o livro citado, para a gente conseguir entrar, né, num universo, conseguir reconhecer, né, as necessidades, ou conseguir reconhecer um outro mundo. Então, acabou sendo um acontecimento importante para quem acredita na educação, que tem o mundo como plataforma e não uma tela de um dispositivo eletrônico, né? Ou mesmo uma sala com carteiras e só o que aparece na lousa, que é válido como educação, né? Então, agora, queria aproveitar, até ia falar logo depois da fala da Paula, que me inspirou isso, mas eu esqueci. Então, eu queria aproveitar agora para convidar quem vai ser. Cláudio? Bora. Posso falar agora, depois da pausa? Assim não tem o impacto, né, de ter o peso dessas feras atrás de mim. Primeiro eu queria me apresentar, eu sou Cláudio, professor de Biologia, e explicar por que um biólogo está fazendo aqui no meio desse monte de fera da educação física. Eu dou aula na Escola Suíço-Brasileira de São Paulo, e para os meus alunos da 4ª série no ensino médio, a gente tem 4 anos de ensino médio, eu dou aula para eles de neurobiologia. E aí, então, eu ensino como é que funciona o cérebro, né, aquela coisa toda, essa parte da biológica, mas uma parte do curso eu ensino para eles a neurobiologia relacionada à atividade física. Ou seja, como que a atividade física está relacionada ao cérebro, ao desenvolvimento do cérebro, ao funcionamento do cérebro, né, e levo para eles a ideia de que a atividade física é excelente para o corpo, mas também é excelente para a mente. Ela muda a arquitetura da mente, ela muda a construção de neurônio, a ligação de neurônio, muda os químicos que fazem as ligações. E eu levo isso para eles, bastante norteado por um livro, depois eu vou botar a fonte aqui para vocês, de um autor chamado John Ratey, que em inglês chama Spark, a nova revolucionária ciência do exercício do cérebro. Então eu levo isso para os meus alunos, explicando para eles, né, meio tarde, na 4ª série, né, falando, olha, vocês passaram aqui a escola inteira, e aí vocês faziam aí uma aula de educação física por semana, 2, e isso começou a gerar um movimento na escola. Os alunos começaram a ficar irrequietos, né, indignados por ter pouca aula de educação física, e expressar isso e levar isso adiante. E eu tenho muita sorte de estar numa escola que ouve, né, e a escola Suíço, ela ouviu os alunos, ouviu o professor de biologia falando sobre a importância da atividade física para o cérebro e para a aprendizagem.
Tanto é que hoje, né, nós temos 5 aulas de educação física por semana, não é mais uma, não é mais duas. A gente tem uma aula de educação física por dia, né, no ensino médio. E o projeto para o ano que vem é ter isso no ensino fundamental todo, uma aula de educação física por dia, né, para botar os alunos para se moverem, porque isso vai fazer bem para o corpo deles, isso vai fazer bem para o cérebro. Eu tenho um colega, que ele não pode estar aqui hoje, né, ele sempre participa com vocês, o Felipe Futada, que ele é o professor de educação física lá da escola, na ideia também de não é só ter aula de educação física, fazer aula com fitness, fazer uma aula onde o aluno não faça o esporte. Né? E aí eu reconheci bastante a fala dos meus professores lá de educação física, quando o pessoal falou que quem faz esporte às vezes não continua porque você tem vergonha, você vai chegar num time, o time é competitivo, você não dá conta daquele time, e eles falam que o aluno que aprende fitness, ele faz atividade física para ele não faz atividade física para o time, ele não faz atividade física para, né, ganhar, ele faz atividade física por ele. Então, a gente, né, eu movimento os meus alunos dentro da sala de aula de biologia para que eles consigam aí fazer, né, tem essas 5 aulas agora por semana, se moverem. Obviamente que nós agora estamos em pandemia, né, nós estamos em quarentena, a escola está parcialmente aberta, o ensino médio funciona só à tarde, né, antes era uma escola de período integral, mas continuam tendo as 5 aulas de educação física por semana. Então, quando eles não estão presencialmente, eles estão com um aplicativo no celular, então os alunos podem, a aula de educação física, vocês vão para a praça, vão correr, vão caminhar, vão pedalar, eles registram a atividade num Strava ou algum outro aplicativo desses, e o professor de educação física viu que o aluno foi lá e se movimentou tanto tempo, né? Então ele consegue fazer esse acompanhamento mesmo no ensino à distância. É interessante que para os meus alunos, quando chega nessa 4ª série, né, no último ano do ensino médio, eles já meio estão acabando, já estão naquele esquema já quase na universidade, e aí eu falo para eles, olha, faz bem para o cérebro, vamos fazer atividade física. Não tenho tempo, né? É o discurso do não tenho tempo. E o que é interessante é que daí você fala, mas melhora o cérebro, você vai aprender mais, você vai ter menos déficit de atenção, você vai ter menos estresse, menos depressão. Não fazem. Vale meio ponto na média, todo mundo sabe fazer atividade física, né? Então, quando vale meio ponto na média, teve semana que eu tinha 50 alunos, esses 50 alunos fizeram 2.500 quilômetros de atividade física em uma semana, né? Então, quando eles... Né, e aí, quando começa a fazer, fica motivado. Então, agora não vale mais esse meio ponto na média, e eles continuam fazendo, né? O aluno aprende não a ir jogar futebol, mas a ir correr, pedalar, caminhar, fazer o que ele quiser, dançar. Eu tenho um aluno que a atividade física dele é dançar. Ele dança, liga o Strava, liga o monitor cardíaco e ele está lá registrando, fazendo a sua atividade física, né? E o Eduardo falou que é importante achar o gatilho, né? O gatilho lá para mim, na minha escola, é o cérebro, né? Então, como eu dou aula de neurobiologia, é falar para os alunos, isso vai fazer diferença na sua vida, você vai aprender melhor, você vai ter resultados melhores no colégio, se você tem déficit de atenção, você vai ter menos déficit de atenção, e eu levo para eles artigos, né, mostrando dados científicos publicados de que isso realmente funciona, de que realmente você tem notas maiores se você faz atividade física, né? Então, o gatilho lá é esse, vamos fazer atividade física, se não é pelo seu coração, pela sua saúde, que seja, então, pelo menos pelo seu aprendizado, pela sua déficit de atenção, pelo que for. Muitos alunos compram, e é interessante também agora, muitos pais, né, no nosso grupo da escola, a gente vê os alunos, a gente vê os pais agora fazendo atividade física, eles estão lá, eles começam junto com os filhos, né, fazendo atividade física para eles, não para o time, não para ganhar, não pelo esporte, mas é a atividade física deles. Era isso. Obrigado. E eu queria agradecer muito a oportunidade de falar aqui, porque eu sou um grande defensor da atividade física e toda a oportunidade que eu tenho de levar essa mensagem, né, de ajudar vocês, profissionais de educação física, eu faço uso para que todo mundo possa fazer o máximo de atividade física possível e se divertir com isso. Obrigado. Cláudio, agradeço demais a fala, e isso vem até de encontro com algumas situações que estão se colocando desde o começo da pandemia. Você falou do cérebro, né, e o quanto a atividade física é importante para a manutenção da saúde mental, né, o quanto
tanto enquanto a gente está estudando, principalmente no ensino médio, eu achava complicadíssimo ser facultativa a aula de educação física, ser optativa, né? Aula de educação física e ensino médio, que é no momento que a gente está super estressado, né, na educação básica, e tira, né, o momento de relaxar, de conseguir conectar tudo que a gente aprendeu também, né, e ficar mais tranquilo. Uma fala de um dos profissionais que, nesse livro aqui que eu botei para vocês, ele é o professor de educação física, ele fala que na minha escola os alunos fazem atividade física todo dia, 45 minutos de atividade física por dia. Lá na sala de aula, os professores só enchem o cérebro dos alunos, mas quem prepara o cérebro dos alunos, quem faz o cérebro crescer, somos nós aqui. O que vai na contramão do que a maioria das escolas tradicionais pensam, né? As escolas acham que a educação física não serve para nada, é perda de tempo, porque os alunos têm que ter tempo para aprender matemática, para aprender ciências, mas na realidade hoje a gente vê que não. Se o aluno faz atividade física, ele vai aprender o resto melhor. Você pode ter menos tempo do resto. Se o cérebro estiver mais bem preparado, ele vai aprender e vai aprender melhor. Então é isso que a gente está fazendo lá agora. É muito nossa, é uma ideia que precisa ser espalhada, né? Eu lembrei aqui do TED, né? 2 escolas matam a criatividade, mas de certa maneira elas acabam matando, inclusive, a educação, né? Quando não se pensa de maneira integral, né? Em conseguir alcançar, desenvolver toda a potencialidade que tem, mesmo ali dentro do espaço, ali na comunidade escolar, né? Vamos dizer. É muito, eu tô assim, só coraçãozinho escutando essas falas. E aí eu queria convidar quem é a próxima pessoa, que agora só temos 2. Sim. Posso falar agora? Fala então, Beatriz. Bom, gente, eu sou Beatriz. Diferente do ambiente que eu tô aqui, eu sou da física, sou da licenciatura em física, não sou da educação física. Mas desde criança eu pratico esporte, sempre fui apaixonada pelo futebol, pelo futsal principalmente. E antes de eu entrar na minha fala do porquê tá aqui, eu gostei muito dos dados que a Stephanie trouxe no TCC dela, porque realmente quando a gente vai para a universidade atrás de atletas, e a gente vai falar com as mulheres, né, elas falam que desde criança elas nunca foram incentivadas a praticar esporte, não só dentro de casa, mas fora de casa também, pelos próprios professores de educação física, que sempre incentivam dar o espaço da educação física para os meninos jogarem bola, jogarem futsal ou handball, e para as meninas ficarem sentadas, e eles não incentivam que as mulheres tenham façam essa prática esportiva, né? E aí, nisso a mulher já é negada a competitividade, ela acha que ela não sabe, que ela não tem habilidade. Porque você pode olhar para um menino, mesmo que ele não jogue bola bem, ele não tem vergonha de jogar, mesmo que ele não jogue bem. Porque desde pequeno ele foi incentivado a praticar. Mas a menina não. E aí a gente vê esse reflexo, principalmente na universidade. E um outro dado que eu queria comentar antes também, eu entrei em 2015 na faculdade, né? Tô um pouquinho velha já. Mas conforme o tempo foi passando, eu sempre fiz parte da Atlética e eu vejo que cada ano que passa, menos alunos que entram praticam atividade física. E eu acho que isso vai de encontro com o que o Cláudio acabou de falar, né? A escola hoje, ela está pregando que o aluno tem que ficar sentado e estudando, que é aquilo que vai trazer conhecimento para ele. Eu sou da licenciatura em física, participo disso e vejo isso. Mas muitas vezes a prática de atividade física é o caminho para o aluno ter uma disciplina maior dentro da sala de aula, se concentrar melhor nas aulas e não somente concentrar no que está sendo conteúdo passado para ele ali. Eu vou agora iniciar a fala, né? Porque que eu vim aqui e vou apresentar só uma página só do que é a Copa Unesp, né? Bom, a Copa Unesp, ela surgiu em 2013 e realmente o intuito da Copa Unesp era integrar os campi da Unesp, né? Porque a gente tem 24 campi espalhados pelo estado inteiro e a gente só se encontrava em novembro pro famoso Inter, né? O antigo Inter Unesp. Então, a Copa Unesp, ela veio com essa intenção de juntar os campos, juntar os atletas, integrar as atléticas durante o ano todo. Então, a gente fazia a Copa Unesp, ela acontecia em regiões do estado e as fases mata-matas, né, as fases finais, elas aconteciam em cidades mais centrais do estado. E aí, onde todos os times que tinham se classificado ali
nas fases regionais, participavam. E realmente era algo muito bom, porque a gente tinha uma prática esportiva o ano todo. Então, todo mês você tinha uma etapa da Copa Unesp para participar. Então, os times, eles estavam ali integrados, eles estavam ali motivados em treinar, né? E aí, a Copa Unesp, ela começou a ser organizada, né? Pela LIEU, com incentivo, pela Liga Interuniversitária de Esporte Universitário, né? Com incentivo antes da reitoria da faculdade. A partir de 2017, a gente não teve mais o apoio da reitoria, mas a Copa Unesp não morreu. Em 2018, a gente conseguiu o apoio da NUMES, e a partir de 2018, a gente mudou a vertente da Copa Unesp, né? Então, a gente trouxe a prática da Copa Unesp para modalidades que durante o ano não tem uma visibilidade tão grande, que não tem campeonatos para participar, que é a natação, o tênis mesa, o xadrez e o vôlei praia. Então, a gente, com o apoio da NUMES, conseguiu reativar a Copa Unesp dessa nova maneira aí. E a gente, um dado muito importante da Copa Unesp, diferentemente do Inter, que é realizado no final do ano, é que a Copa Unesp ela é totalmente gratuita, porque a gente traz a Copa Unesp realmente para motivar os nossos alunos e alunas a treinarem durante o ano e participarem de um campeonato onde eles não vão ter custo nenhum. E realmente eu acho que é aí que entra as atléticas, né, um grande diferencial das atléticas. Nós oferecemos treinos com treinadores, a gente oferece prática de atividade física acompanhada por um profissional ali, sem custo nenhum para todos os alunos da Unesp. Não só alunos, muitas das atléticas convidam os professores e os servidores da Unesp para participar desses treinos também, porque realmente acho que o intuito ali das atléticas é promover a prática de atividade física dentro do seu camp e promover com qualidade e ser gratuita, né, para divulgar realmente a atividade física para todos e todas. Então, realmente, a Copa Unesp, ela vem para fazer com que os alunos continuem praticando a atividade física durante o ano todo, né, e com isso, eles se motivem a treinar, porque uma coisa que a gente via que era muito deficitária é que quando você tem um campeonato só no final do ano, durante o ano todo, os alunos não se sentem motivados a treinar. E aí, quando você coloca os campeonatos durante o ano todo, aí os alunos vêm na motivação para participar dos treinos toda semana, porque eles vão ter uma competição. E não só ficar o ano todo ali, vai um, vai outro, ou eles mesmos falam, eu não quero treinar, porque não vai ter competição, então eu vou treinar para quê? Né? Então aí a Copa Unesp surgiu realmente para trazer mais competições durante o ano, fazer com que os atletas treinem durante o ano todo. E aí, só finalizar um pouquinho, né? Em 2017, realmente, a gente teve esse corte de verbas da reitoria da faculdade, só que aí com a NUMES em 2018 a gente conseguiu reativar e estamos até hoje com a parceria e tá tudo dando certo. Ei, coisa boa. Obrigada, Beatriz. Aqui apareceu, né? Competição também pode ser um gatilho, né? Para a competição e também fazer parte de um time, né? Fazer parte de um grupo, conhecer pessoas diferentes, né? Pode ser um gatilho bacana para estimular a prática de atividade física, né, nos ambientes educativos. E eu lembrei aqui de uma outra coisa que pode ajudar, fala-se tanto de gamificação, né, na educação, e eu vejo que práticas de gamificação para atividade física em academias também, né? Quando o Cláudio estava falando, eu comecei a pensar nisso, mas um pouco esqueci de falar, e agora que você falou também, dá para ter alguns estímulos, por exemplo, nas academias que falam, temos um mês para correr ou caminhar, percorrer 100 quilômetros. Então, acho que tem algumas opções interessantes também que aparecem. Eu sou do pessoal da corrida, vi que também, já que a gente não pode fazer prova com um monte de gente, tem os desafios de corrida também, que você passa por vários lugares do mundo, é uma prática que é conversada para a educação, pode vir também para a educação física, né? Já que começa com o jogo, né? Pode usar outra modalidade para motivar mais pessoas e para motivar os espaços também a serem mais ativos quando a gente está aprendendo, né? Que nem a Tarsila falou, um gatilho bacana é o vínculo, né?
bem interessante, principalmente nessas comunidades, né, de educação. E agora, por fim, eu convido o Márcio a trazer aqui a sua contribuição para a gente. Olá, boa tarde a todos e a todas. Bom, o NUMES, ele é o Núcleo de Movimento de Inclusão e Saúde, ele foi formado lá atrás, no início de tudo, dentro da Faculdade de Medicina, aliás, baseado num programa bacana que já existia, que é o NAFS, né, de Rio Claro, que o professor Cocobun está à frente, e a gente sonhou junto, através de alguns workshops, e foi constituindo o sonho do NUMES, para justamente, acho que vem de encontro esse tema principal, né, escolas ativas, universidades ativas e campos mais ativos, porque a gente tinha como conteúdo de prática esportiva dentro do nosso campus, eu estou falando do campus de Botucatu a priori, um único evento, aquela coisa pontual de campanha, que era o Movimento de Saúde, pronto. Era no dia do funcionário público, fazia aquela festa gigantesca, era uma coisa maravilhosa, só que acabava ali e morreu, não tinha mais. Cada um por si, Deus por todos. E a gente tinha esse sonho e conseguimos, aos poucos, ir trazendo para uma realidade. Começou a dar certo dentro da medicina, que é o curso da Faculdade de Medicina da Unesp, depois se expandiu para as outras unidades em torno do campus, biologia, Faculdade de Ciências Agronômicas, veterinária, Instituto de Biociências, e foi aumentando, comunidade externa, etc. E daí a gente, em 2017, teve vários candidatos postulantes a reitor, a gente apresentou uma proposta bacana para todos, já com a ideia do NUMES, que já existia na Faculdade de Medicina, porém não era para todos, e a gente não queria pensar só na nossa caixinha, a gente queria que essa ideia fosse para todos. Então a gente conseguiu expandir, a proposta foi aceita, e a gente constituiu o NUMES. E a principal demanda na época era combater o sedentarismo e a obesidade, que era muito latente, principalmente entre os servidores técnicos administrativos. A gente se baseou até num projeto junto aos motoristas, né, que a gente pensava em relação à saúde, não só mental e física, mas a obesidade e tudo mais, o motorista dirigindo, fizemos vários. Desse projeto piloto, a gente partiu para essa ideia do NUMES. E aí nós formamos, como a gente vai conseguir chegar a todas as unidades, sendo que a Unesp é tão regionalizada e tão grande? A gente constituiu redes de NUMES em cada unidade, em cada campus. Ou seja, são 24 campos, com mais a reitoria. Então, são 35 lugares que você teria que ter pessoas agindo, pessoas que se identificam como nós aqui com atividade física, como disse o professor Cláudio e vários dos nossos amigos e amigas, para poder poder captar essas demandas, né? Por exemplo, a Stephanie gosta de basquete, o Marcos gosta de natação, o professor Eduardo Cocobun é um professor, mas gosta de tênis, e a gente podia ter fazer essa capilaridade entre todos os gostos dos docentes, dos servidores, dos alunos, para poder esses mobilizadores trazer para nós, né, que nós éramos o NUMES central, para que chegasse até lá em cima na reitoria e começasse a realizar essas ações dentro do campus. E a gente conseguiu, graças a Deus, tivemos pessoas abnegadas, fizemos parceria com os vice-diretores de todas as unidades, aos quais eles já, colocando aquelas pessoas que, pela própria pesquisa deles, gostavam de atividade física, curtiam a cultura, o esporte, trabalhar todos esses contextos, né, dentro do campus, e a gente foi expandindo. E a gente realizou várias atividades, como corridas, caminhadas, triatlons, incentivo às baterias das atléticas, e fomos expandindo. Depois nós conseguimos, como diz a Bia, em 2017, já um pouquinho no meio do ano para frente, nos aproximar da LIEU, né, que é a Liga Interuniversitária de Esporte Universitário da Unesp, e congregar um valor maior ainda, que era um objetivo que a gente tinha também. Porque para chegar até toda essa gama de alunos, a gente sabia que a gente teria que ter aqueles líderes que praticavam esporte ou que gostavam da atividade física. E nada melhor que contactar as atléticas.
Obviamente, a gente sabe, tem os coletivos, tem os CAPs, tem os CAENFs e vários órgãos e ligas dentro de cada curso, mas a gente sabe que a Atlética poderia movimentar mais ainda, e a gente conseguiu. A gente propôs para que eles viessem conversar conosco, trouxeram um projeto muito bacana, que para além do esporte, eu acho que a Bia não colocou, mas é bom a gente frisar, ali eu tenho um trabalho bonito também, junto às atléticas, que é a parte humanitária. Dentro do projeto, eles fazem doação de sangue, eles fazem arrecadação de alimentos para determinados locais da cidade que estão necessitados, isso sempre na época das competições. Ou seja, quando movimenta a competição, movimenta alguma coisa social também. Isso foi muito bacana, a gente gostou demais, isso daí está vigente, esse projeto, desde então. E agora, com essa entrada da pandemia, a gente ficou todos meio sem saber o que fazer, e óbvio que não só eu, acho que todos nós achamos que a gente ia acabar logo isso, ia acabar, e logo teríamos vacina, isso, aquilo, e no fim a gente sabe como está o contexto, né? E a gente começou a oferecer e a realizar ações que tivessem sentido para a comunidade. Lançamos rápido um questionário, como o professor Cocobon colocou aí, e entre outros que vieram antes, mas a gente conseguiu captar o que as pessoas estavam querendo fazer, quais eram as necessidades, e através de uma convergência entre cultura, esporte e também um grupo de saúde mental, nós fizemos várias ações. E a que está mais vigente hoje é o Saúde em Prática, onde a gente está oferecendo aulas nas terças-feiras às 10 horas, ao vivo, live de ginástica laboral, que foi a demanda que mais existiu diante da pandemia, para que esses alunos que estão em aulas remotas, e os profissionais, técnicos administrativos, professores universitários, pesquisadores, enfim, todos e todas pudessem fazer atividade física, ter esse despertar do campus mais ativo e da universidade mais ativas dentro do contexto que eles estavam vivendo naquele momento. E a gente teve muita sorte e muito trabalho para isso dar certo. Está sendo desenvolvido, foi a primeira live na terça-feira, hoje já soltamos também, temos vídeos às quartas e às sextas-feiras, que são colocadas para a comunidade acessa ali, já tem atividade física para ela fazer, então ela está adaptada para o colega que está no escritório, ela está adaptada para o professor que está lá no campo, obviamente tem alguns que estão em plantão, a gente sabe que os plantões existem, né, faculdade de medicina, veterinária, uma engenharia, alguém sempre está de plantão, então ele pode ir lá com o seu celular, colocar num cantinho, bom, agora esse é meu momento, 15 minutos, vou fazer a minha atividade. Então, a gente conseguiu trazer isso tudo para dentro do campus, para o corpo universitário em geral. E também, o que é mais interessante, a gente não pode esquecer, que esses mobilizadores são, bom citar, abnegados mesmo. Não ganham nada, não tem jeton, não tem GR, não tem passe, eles são as pessoas que realmente amam o esporte, gostam. E a gente tem um dado importante que dos 49 que começaram conosco, só 2 saíram e ao mesmo tempo já substituímos por outros, são pessoas que gostam. E aí também uma coisa que é importante frisar, acho que pegando um gancho na fala da Stephanie, e também depois da outra colega, a Raquel, em relação aos coletivos, em relação a gêneros, etc., a gente tem uma parceria bacana com o Diversidade para Todos, e a gente está sempre procurando ouvir os alunos, as alunas, e a gente traz também essa quebra de paradigma de só o homem, só o futebol, uma mulher não pode, ao contrário, nós estamos, inclusive, eu coloquei no chat, em tratativas com a Liel, com várias atléticas, para a gente implementar mais do que nunca atividades que as mulheres estão pedindo, que é o futebol de salão e o futebol society. A gente, dentro desse contexto, a gente tem o nosso fórum Movimento para Todos, que é uma hora que a gente senta e reflete sobre as coisas que foram realizadas, os dados que foram realizados, que tem, em alguns momentos, posters, feito várias reflexões, e nessas reflexões a gente tem sempre um convidado, a gente já teve os campeões olímpicos André Heller e também do vôlei, para poder passar o que ele, enquanto universitário, enquanto atleta, qual era a motivação dele para os alunos, para os servidores. Então, a gente vai interagindo nesse meio todo para poder agregar todos esses valores, né? E em relação ao que a Raquel falou também, a gente entende que se você tiver essa ginástica laboral aqui agora, nós estamos no contexto da pandemia, né? Mas mesmo assim, já se tem a prática do celular, de você poder levar o seu smartphone ali, colocar no cantinho e praticar.
Mas se você trouxer, se você conseguir levar até aquele determinado setor, aquele espaço, por exemplo, agora nós temos com os editais que a gente conseguiu, academias ao ar livre em alguns campos. Então, a gente está trazendo também a prática para essa pessoa que está ali do lado, para ela poder também se exercitar. E a gente consegue fazer isso com parcerias. As parcerias sempre estão sendo bem-vindas para nós. Então, é isso que eu queria colocar para vocês. E, professor Cláudio, e todos vocês, obrigado por estar sempre apoiando a atividade física. Porque ainda tem, né, professor Cláudio, o estímulo cerebral, né, oxigenação, né, uma pessoa não precisa ser atleta, né, por isso que o nosso núcleo é núcleo de movimento, inclusão e saúde. A gente não coloca o esporte foco competitivo como principal meta nossa, ao contrário, a gente coloca um todo, o esporte também seja bem-vindo, eu também pratico atletismo, adoro corrida, agora jogar bola, mas é bom a gente fazer algo para todos. Então, nós temos dama, xadrez, música junto com esportes, pratos da casa, onde as pessoas fazem, antes presencial e agora à distância, as suas práticas de cantar, bateria, saxofone, enfim, a gente está sempre abrindo para o pessoal ter o seu espaço dentro da universidade, dentro do campus. Obrigado. Maravilha, Márcio, muito obrigada a todo mundo que compartilhou aqui sua experiência, seu conhecimento. O Marcos ainda tem tempo para mais aquário, interação, ou vai para Mariana agora? Vamos lá, vamos combinar aqui ao vivo, Hercules. Bom, gente, acho que um desafio nosso era o tempo, né? A gente falta ainda 20 minutos, né? As outras a gente sempre extrapolou, a gente quer tentar manter um pouquinho mais dentro do tempo hoje, em função aí de repente, compromissos que cada um tenha, né? Enfim, do combinado, né? Acho que não temos grandes, assim, não temos nenhuma manifestação que eu tenha visto para o aquário, para vir, mas temos uma troca rica aí no chat, o Cláudio compartilhou o livro, né? Eu não tinha visto antes, Cláudio, desculpa, você compartilhou novamente. Surgiram aí temas que dão outras conversas aí mais amplas, né? A questão da competição, por exemplo, né? Que a gente gosta, né? No PROD de falar de competição e como, né? De repente, a gente sempre associa a questão da competição a um alto rendimento, né? Mas a competição é um rendimento que é possível de todos, né? A competição também pode ser realizada de diversas formas, né? Às vezes a gente não oferta, né? Então, Mari, ia pedir assim para a Mari ir se preparando aí, e depois a gente faz o inverso, a Mari fala e depois volta a palavra para uma palavrinha final aí dos nossos 6 participantes, tá bom? Também colocando, mas daí eu queria chamar a atenção para uma coisa antes, o Luiz quer falar também, o Luiz não deixou eu terminar, já, opa, então tá bom, espera um pouquinho, Luiz. Deixa eu só jogar uma questão de que a gente fala na ponta, né, e tem aparecido, né, lógico, muito de poder oferecer uma diversidade para que possa corresponder ao gosto de cada um. A gente caminha muito para as experiências, às vezes, mais individuais, né, e de repente as experiências mais coletivas se perdendo um pouco. Talvez, são impressões, acho, né, precisaria a gente pesquisar melhor, né. Mas, por outro lado, o processo que vocês relatam de como estimular, ele é muito coletivo. Então, se forma um núcleo, se procura agregar, né, formar um grupo, um comitê que possa gerir em cada espaço, né, na experiência lá de Maceió, das escolas ativas, tem a questão da comunidade de prática, né, presente, então de envolver todos os professores, formar um grupo também, envolver os professores, todos os professores, na medida do possível, né, servidores das escolas, a garotada, enfim. Quando o Cláudio traz também, acho que tem a questão de todos os professores, né, de repente conversarem, então, professor de biologia com os professores de educação física, enfim, envolver, procurar, na medida do possível, também envolver todo um coletivo, né, como também as próprias ligas, né, as ligas atléticas são coletivos, né, então, da importância, né, desse aspecto coletivo um pouquinho, chamar atenção um pouco para essa importância do aspecto coletivo para a gente mobilizar, né, e como esse aspecto coletivo perpassa também para a ponta, né, para que as pessoas também possam
ser mais coletivas, trocarem mais também, né? E de repente não se individualizarem só nas suas práticas também. Enfim, acho que é um grande desafio. A gente, por exemplo, nesse momento da pandemia, a gente fez também uma pesquisa e a maior parte dos momentos que as pessoas faziam suas atividades eram sozinhas, né? Eram mais atividades sozinhas, individuais, do que coletivas. Enfim, fique à vontade de comentar ou não nas falas finais, tá bom? Então a gente joga para a Mariana. Mariana, está pronta? Pode ser? Nunca, né? Nunca estou pronta, mas vamos lá. Então, só pedir também para a Tati colocar na tela a pergunta que a gente pediu para a Mariana, a gente convidou a Mariana com uma pergunta, né? Que é essa, o que levamos para casa para nossas jornadas de vidas mais ativas, tá? Então, vai lá, Mari. Bom, eu queria começar agradecendo, né, e parabenizando a todos e todas que se manifestaram aqui, tanto os apresentadores, né, aqueles que participaram do debate formalmente, como todos que participaram pelo chat, ou que se pronunciaram. Minha fala talvez seja um pouco caótica, né, porque eu fui tentando, enfim, captar aí ao longo do que vocês foram manifestando alguns pontos-chave, e de alguma forma, né, o Márcio foi o último a falar, ele abordou vários pontos que eu destaquei, então a minha fala casa bastante com a apresentação do projeto do Márcio, que eu achei bastante interessante, né. A primeira, então a questão é o que levamos, né, desse debate, com relação a como promovemos escolas e universidades ativas. E aí, a primeira palavra que eu destaquei aqui foi diversificar, né? Isso apareceu aí na fala de várias pessoas, né? Acho que uma que eu anotei especificamente foi a do meu colega Douglas, né? Perguntando, né? Questionando, será que tem um gatilho único? E aí várias pessoas concordando, discutindo sobre isso aqui no chat. E eu concordo muito, né? Com essa necessidade, né? Da gente realmente entender que é necessário promover formas diferentes, promover formas diversificadas, né, de prática, porque não somos todos iguais e cada um tem a sua história, e cada um tem as suas preferências, e isso, claro que não é um problema, né? Às vezes nos dá mais desafios para colocar as coisas em prática, mas com certeza é um ponto que a gente tem que prestar atenção. Até o Luiz agora, mais para o final, ele colocou um comentário. Eu ia comentar sobre a fala do Luiz, eu não sei o que eu fiz, mas no chat, agora o chat sumiu para mim, porque eu caí. Mas ele listou lá uma série de práticas, né, que estão aí nesse conjunto de possibilidades que a gente pode oferecer. E quando também eu pensei em diversificar, eu também pensei em diversificar perspectivas, né, de como a gente olha para algumas práticas, como a gente olha para algumas formas de intervenção, e aí me tocou a questão do esporte, né, eu que trabalho com esporte, sou formada em esporte, sou bacharel em esporte, e então eu acho que a gente também precisa observar essas possibilidades de esporte que existem dentro do fenômeno, né. Acho que todo mundo fica muito marcado com essa questão da competição, e que isso vai excluir, isso me excluiu e eu não gosto disso, mas acho que tem outras faces dele aí que às vezes a gente não enxerga, e justamente por essa questão ser muito marcante, né, e acaba justamente excluindo, né, o próprio esporte como uma possibilidade. Outro caminho, né, para a diversificação também foi uma coisa que o Marcos falou, escutar o que as pessoas estão dizendo, né, ele falou que existe essa preocupação em ouvir, então acho que é um caminho aí que pode nos dar pistas para onde seguir. Aí um outro ponto que eu também levantei foi construir oportunidades, então, a partir dessa perspectiva, construir oportunidades para que as pessoas possam descobrir, aí foram duas coisas também que apareceram, formas de estabelecer vínculo, né, que alguém falou que talvez essa continuidade na prática, né, esse envolvimento venha através do vínculo, e também alguém tocou na questão do prazer, né, por praticar aquilo, né, então,
Isso só vai vir se a pessoa tiver a oportunidade para fazer aquilo. E eu acho que isso tanto na escola quanto na universidade, né? O trabalho da Stephanie, que eu colaborei aí na orientação, a gente também tentou ver por essa perspectiva, né? Assim, o quanto que as pessoas às vezes não conseguem se envolver porque ali não tem algo com que ela, né, se sinta bem ou tenha prazer por aquela prática. Então, talvez por ali naquele escopo não ter a atividade que para ela, naquele momento, seria mais prazerosa. E um último ponto, né, que eu acho que aí permeia tanto... Aqui a gente tem um grupo muito diversificado, de pessoas que são professores de educação física, são professores de outras áreas, professores da universidade, gestores, então pessoas que trabalham com diferentes áreas e com públicos diferentes, mas eu acho que uma coisa bem importante é sempre promover a reflexão sobre aquilo que está acontecendo, para que talvez aquela situação, né, aquele momento seja reavaliado e que a gente consiga sempre promover mudanças, né? Acho que essa questão de tentar sempre observar o que está acontecendo, identificar se está na hora de mudar, se está na hora de oferecer uma outra coisa, se o pessoal que está chegando agora é diferente, então a gente pode ser que eles queiram outras coisas, né? E pensar sobre isso, tanto nós enquanto promotores de atividades, nós como formadores, né, acho que a questão da formação, ela passa por todos esses pontos que eu falei anteriormente, né, então nós que estamos envolvidos na formação de profissionais de educação física, quem supervisiona estágio, né, aqui deve ter bastante gente também que atua nessa área, acho que promover a reflexão daqueles que estão vindo para atuar, né, é muito importante, para a gente tentar essa virada, né? É lógico que é um movimento bastante lento, a gente está falando aí de um grande grupo de pessoas, né? De uma área de atuação muito ampla, mas tem que começar de algum ponto. Assim, eu acho que a gente é privilegiado aqui nessa sala, né? Porque a gente está dentro da nossa bolha que a gente está discutindo isso, mas quantos não estão aqui e não estão olhando para isso dessa forma, né? Então, acho que nós sairmos daqui dessa bolha também e levarmos essas reflexões para outros espaços é bastante importante. Passo a palavra. Então, vou pegar a palavra, já eu não sabia, fiquei sem saber agora se é eu ou você, então vou pegar. Gostei. Vou pegar para convidar, então, convidados e convidadas a fazerem as suas reflexões finais, né, já inspirados por toda a conversa, pela fala da Mariana. Voluntário, Paula. Eu falo, como eu não fui a primeira para abrir, eu posso ser a primeira para fechar. Vou aqui provocada, até pegar o último comentário da Ana Paula, né, que fala dessa, como é que você fala? Dessa desintegração corpo-mente, né, acho que você ia falar do Cláudio também, e aí fazer um contraponto a essa relação, né, partindo um pouco do que a gente buscou construir nesse caminhar de escolas ativas, né. A gente, obviamente, a própria encomenda dessa pesquisa, a priori, buscava entender qual era a contribuição das práticas corporais dentro da escola para a aprendizagem, né, e a gente se depara precisando quanto fazer atividade física, mas, obviamente, não dentro dessa diversidade de experiências que Mari destaca e ressalta, né, como importante, mas atividades físicas moderadas, então, mais ou menos, né, dentro do cenário ali de atividades aeróbicas, ativam o cérebro e o torna mais apto para aprender. E, do ponto de vista da saúde física, a gente também não precisa discutir muito, né, acho que a gente tem evidências e um consenso, acho que todo mundo é capaz de verbalizar as funcionalidades da atividade física para a promoção de saúde. E a gente buscou avançar nesse debate na escola ativa justamente tentando superar um pouco dessa cisão corpo e mente e também dessa supremacia do cérebro sobre o corpo, né? Como se o corpo fosse sempre em função do cérebro, como se o cérebro fosse esse órgão mais importante, né? E acho que um conceito que nos ajudou a pensar, e acho que é revolucionário também nesse aspecto, é pensar na cognição encarnada. Quando o Luiz fala da corporeidade, né, pensar a gente como corpo e não como tendo um corpo, né, na transitada situação de objeto para
para sujeitos corporais, acho que vai reconstruindo, né, essa conexão entre cérebro e corpo, entre mente e corpo, e eu acho que esse é um ponto muito necessário da gente superar, né, de quem comanda o quê. E aí eu lembro acho que quem não assistiu, eu recomendo o professor Polvo, né, a gente fala aproveitar que a gente está falando de biologia, né, uma das falas mais interessantes lá é reconhecer que a cognição do polvo, 2/3 dela está nos tentáculos e não no órgão central. E a gente tem debatido isso também na perspectiva do corpo humano, né? De que a cognição na perspectiva do processo de conhecer, ela não necessariamente está reduzida aos processos de pensamento e aos processos cerebrais, mas que ela é de corpo inteiro. Então, a escola ativa, ela defende isso, né? Que a gente aprende, conhece, cognosce a partir de todos os sentidos, a partir de uma vida em que a gente tem experiências diretas, em primeira mão, experiências reais e usando todos os sentidos, né? E aí acho que entender que o cérebro é ativado a partir do movimento porque ele é parte do corpo, não comandante do corpo, né? Então acho que essa é a provocação que eu deixo aqui para a gente pensar um pouquinho mais. Eu vou sugerir que os convidados vão abrindo o microfone de uma maneira mais fluida, tá? Agora. Eu vou aproveitar a fala da Paula, né, que falou da conexão do corpo e o cérebro, e tem um autor que falou, tem uma frase, para mim eu uso como abertura: só animais que se movimentam têm cérebro. Se você não tem movimento, não tem cérebro, né? E o ser humano, nós evoluímos muito ligados ao movimento físico com capacidades cognitivas importantes para a gente, por exemplo, a memória. Nós saímos para caçar e coletar, nós tínhamos que lembrar o caminho que nós fomos caçar e coletar, então a associação mental do movimento físico com memória e com pensamento, ela é muito, muito forte, né? Então, eu só queria agradecer vocês novamente, né, educadores físicos, todos que estão aqui, por motivarem e por trazerem possibilidades para que as pessoas se movimentam, sejam eles pelo gatilho que for, né? Eu acho que tudo que a gente pode fazer para gerar esse movimento é fantástico e parabéns para todos vocês. Bom, a gente poderia ficar aí mais umas 2 horas falando, né? Porque a gente criou só isso que está no chat aqui dá muita discussão, né? Tá? Mas acho que a mensagem acho que é importante, né? A gente tem assim como eu coloquei no chat, né? Assim como tem gostos musicais diferentes, tem gente que gosta de música, tem gente que não gosta de música, né? Tem gente que gosta de cinema, tem gente que não gosta, tá? Com a atividade física é a mesma coisa também. A gente teria que pegar e entender que as pessoas têm razões diferentes, né? Motivos diferentes. Alguns vão gostar de competir, outros não, tá? Outros vão ver como uma forma de expressar via dança, tudo mais, né? Outros vão fazer por motivo de saúde, ou porque o médico mandou, né? Mas, assim, a gente só reproduz, mantém um comportamento se a gente gosta dele, né? Então, a gente faria um grande favor se a gente não fizesse as pessoas desgostarem da atividade física, né? Se a gente não passar um filme ruim para eles, né? Tá? Eu acho que essa é a visão, né? Então, nós temos visões muito diferentes, né? Sobre coisas, gostos diferentes. A gente tem que entender isso. Acho que essa cruzada pela atividade física, né, atividade corporal, esporte, educação física, eu acho que em determinados momentos a gente erra porque a gente força demais, né, uma perspectiva, a gente empurra para outros, né, tá? No fim a gente está pregando para convertidos, né, tá? A gente tem que tomar o cuidado para isso. Então temos que entender que são espaços diferentes, entender o significado disso, né, ter a perspectiva. E, assim, a escola ativa é isso, acho que é todo um movimento que a gente vem fazendo para dizer assim, olha, né, existe o movimento, né, ser ativo é uma coisa importante. Eu até anotei uma coisa que eu ouvi, já nem sei quem citou isso, que o movimento é um teste de hipótese do cérebro. A gente formula hipóteses, né, e a gente vai testar isso no mundo, né, tá? É uma perspectiva, né?
Mas, assim, o movimento é importante, né? A pandemia tirou um pouco disso, né? Infelizmente, tá? Então, a gente tem bastante caminho para andar. Mas, muito obrigado pela oportunidade, né? A gente está aí. Ah, é muito bom ver os velhos amigos. Christian, deixa eu mencionar, né, explicitamente o Christian. Christian, colega de turma da graduação. Eu acho que não o vejo o Christian desde que a gente terminou o mestrado, né? Que foi o ano passado, né, Christian? Bastante tempo, é verdade. É um prazer revê-lo. Nossa, mas prazer revê-lo, né? Tá bom. Obrigado, gente. Ainda tem 3. Posso falar? Queria agradecer o espaço para mostrar, né, as nossas práticas de incentivo ao esporte para os alunos da Unesp, no geral. É muito legal também participar dessa discussão e ver como a NUMES, né, tá mudando a visão dos professores, principalmente quando a gente olha para faculdades que não têm educação física, né, que é o meu caso, que é uma faculdade de engenharia, e os professores, quando veem que os alunos vão sair de lá e vão treinar, eles olham recriminando, né, então, como essa mudança de visão nos docentes afeta também o trabalho dos discentes, né, e o desenvolvimento dos discentes na prática esportiva. E ter esse espaço de discussão é muito importante. Seria legal também se a gente pudesse ter com todos os professores, pelo menos ali da FEIS em Ilha, para mostrar o quão a prática esportiva expande, abre a mente do aluno, diminui, né, a taxa de depressão e ansiedade que hoje a gente tem, e a gente vê que é muito recorrente entre os alunos de graduação e pós, e deixa a gente mais tranquilo para ir para uma aula e conseguir prestar atenção, mesmo que seja aqui, né, na frente do computador. Tudo mudou hoje, mas tem um horário específico para você poder praticar sua atividade física, liberar um pouquinho de endorfina e depois se concentrar nas aulas. Só agradecer, e como o Márcio falou, a gente tem alguns projetos, né, como o Joy com uma Mulher, que a gente está colocando em prática agora, para incentivar as mulheres da Unesp a participar mais das atividades que as atléticas propõem dentro de cada campo. E todos os projetos de doação de sangue, cadeira de rodas, entre outros que a gente faz. Muito obrigada. Queria agradecer também, né, a oportunidade novamente, agradecer o envolvimento com o trabalho de conclusão de curso aí, foi bem legal, li os comentários e realmente é bom ver que isso está sendo mudado, né, que a gente tem pessoas que estão trabalhando em prol disso, o Márcio no NUMES, a Paula nas escolas ativas, então desde das idades mais jovens das escolas, né, até nas idades mais avançadas. Tive a oportunidade esqueci de mencionar que eu fiz parte do PROD, eu fiz parte por um curto período de tempo, do PBC, que é o projeto Brincar no CPUSP, então, ver aqueles pequenininhos participando da aula e ver que o desenvolvimento deles vai ocorrendo e ocorre de uma forma que eles se sentem libertos, se sentem capazes de praticar onde quer que eles estejam. Eu acho que é isso que a gente espera, que eles chegam na universidade contendo essa confiança, esse engajamento com a prática, né? Então, novamente, muito obrigada e espero revê-los em breve. Bom, eu também quero agradecer esse convite, muito bacana. A gente fica contente que, segundo o Marcos, foi através do nosso fórum, né, que vocês presenciaram, viram e participaram, que vocês começaram a descobrir o nosso trabalho, a gente fica muito contente com isso. Agradecer a todos, inclusive dentro das falas da professora Mariana, a gente esqueceu também de citar um projeto, professora, que a gente tem, junto a essas práticas esportivas e recreativas e lúdicas, também para os aposentados. Nós estamos expandindo agora essa atividade, porque normalmente, quando nós estamos lá no âmbito da universidade, nós somos do corpo docente, técnico administrativo, docente, pesquisador, enfim, todos, a gente está ali, está vivendo, vivenciando, sempre tem um comunicado, um e-mail, a gente aposenta, né, a gente fez essa pesquisa junto à demanda do Sintunesp, e a gente é esquecido, né, normalmente as pessoas são esquecidas, e aí veio essa demanda para nós, que a gente já tinha algumas demandas, mas não era tão grande, e veio muito forte, acho que talvez até por causa da pandemia, aflorou muito, olha, eu vou aposentar, é o pré-aposentado, de 2, 3 anos que falta para aposentar,
A pessoa, às vezes, até a saúde mental dela é prejudicada, que ela começa a falar, o que eu vou fazer? Eu estou aqui há 30 anos, 40 anos, para onde eu vou? Eu vou ficar em casa? Não, eu quero fazer alguma coisa. E essa atividade, como disse o professor Cláudio e vocês todos, ela vai trabalhar também a nível neural, né? Vai ajudar que a gente possa ficar um pouco mais leve. Tá? Então, para todos também que colocaram aí as questões, a gente tem os nossos canais aí, o nosso e-mail e tudo. Agradeço muito a todos vocês, em especial aí os nossos amigos, o professor Cubum e a Bia, a Breja, que está sempre conosco, representando os alunos também, as alunas. Muito obrigado mesmo, de coração. Eu vou dar uma palavrinha breve, então, agradecendo. Já ia soltar um vai que é tua para finalizar. Não, eu me senti no parque de diversões hoje, é só isso, assim, que eu amei, já tinha amado só no convite, eu já estaria aqui de qualquer maneira mesmo, participei de todos até agora, mas eu acho incrível, assim, escutar essas abordagens. Eu não sou profissional da área, né, só como uma apaixonada e que entende a importância por estar aí também como elemento infiltrado, como eu falei no início, né, em escola, a importância mesmo da gente se pensar como e se entender como corpo e integrar isso, né, na nossa vida e em todos os momentos que a gente se educa, né. Eu acho importante, eu gosto muito de trabalhos que consideram educação tácita. Então, a gente se entender como corpo, né, e pensar, né, no movimento, né, como uma maneira de nos educar também a melhorar as condições do nosso corpo por questão de saúde física e mental, já que a saúde mental, dizem os médicos, será a próxima pandemia, se é que ela já não está acontecendo, né? A importância da gente se mexer para o nosso cérebro e o nosso psicológico funcionarem bem, e como um momento educativo também, né, do cérebro e do nosso espírito também, para a gente passar melhor pelos momentos bons e pelos momentos que são mais desafiadores. Então, muito obrigada mesmo pelo convite, para essa super fã do projeto, estar aqui junto com vocês hoje, um pouquinho mais ativa. Obrigado, Paula. Bom, vou agradecendo também, pedir só para a Tati passar os últimos slides. Bom, pessoal, a ideia, a gente agradece aí a presença de todos vocês, né? A ideia é criar esse espaço mesmo, como o professor Eduardo falou, a gente criar um espaço rico no chat e ao vivo, para que possa ter mais interação, né? Também temos que descobrir saídas para utilizar o nosso tempo nesse virtual, que às vezes, né, não dá para fazer muitas conversas paralelas, né, no cantinho, conversar um pouquinho, rever o amigo no cantinho. Então, que todo mundo se sinta à vontade de poder ver, reconhecer o outro, né, rever o outro, né, se sentir à vontade, como esse cumprimento aí do Eduardo e do Christian, e é isso mesmo, é tranquilo, é para isso mesmo esse espaço. Então, é um espaço de debate, de acolhimento, de reflexões, e que a gente possa levar as questões para frente, né, nós não vamos dar conta de tudo por aqui, né. A gente tem essa ideia, né, também, de que esses encontros possam promover parcerias. Então, para quem se inscreveu, a gente vai incluir num grupo eletrônico, inicialmente, depois, quem não quiser, fica à vontade para sair, e depois também, com o tempo, no grupo de WhatsApp, dá um pouquinho mais de trabalho, ficar cadastrando todo mundo, a gente manda o link, é mais fácil mandar o link pelo e-mail, né, daí quem quiser entra. Vamos fazer isso, mas é um grupo que a gente tem vidas ativas, é um grupo que já tem há 4, 5 anos aí. O e-group a gente já coloca todos, mas depois fiquem à vontade também. Não é muita coisa, muita demanda, fiquem tranquilos de sair. Tá? A gente tem um próximo evento, alguns que estão aqui, o professor Cassiano vai estar convidado também no próximo, que é modos de vida ativos. Então a gente vai ter o pessoal da antropologia,
pessoal que está lá trabalhando com skate na comunidade, vai estar o professor Cassiano de Santa Catarina, a gente também vamos ter outros convidados e abordar essa questão dos modos de vida ativos, né? E vamos depois, todo mês, na última quarta-feira do mês, pelo menos até outubro. Novembro a gente ainda não tem programação, estamos definindo, talvez a gente faça uma grande confraternização com todo mundo que participou ao longo dos encontros, vamos ver o que a gente consegue, vamos depender também de como a gente consegue criar isso, dependendo das condições aí sanitárias aí. Vamos para Botucatu, onde todo mundo se vacinou, né, Márcio? Onde está nessa fase de teste aí. Com certeza. Serão bem-vindos. Ótimo. Desculpa, Tati, volta lá o anterior. A gente tem um grupo de estudo, que a gente chama de grupo de estudo porque a gente está na universidade, né? Mas é um grupo de conversa, uma comunidade de troca, de práticas sem... o CPU não é uma unidade acadêmica, então a gente não tem aquela cobrança do caráter tão acadêmico, né? Mas a gente gera um conhecimento e gera, assim, insights e todos que têm participado aí acabam também encontrando um espaço aí de acolhimento e da gente poder gerar algum conhecimento aí, tá bom? E depois a gente tem um outro evento, uma outra característica, mas a gente manda para vocês, que é estimular os grupos familiares também a se manterem ativos, como todos temos uma família, né, seja ela qual for, né, às vezes interessa também para todo mundo aí, né? E acho que tem mais? Acho que não, né? É isso aí. Pessoal, então, muito obrigado. Hoje não extrapolamos tanto o tempo, né? Fomos mais disciplinados com o tempo, então agradecer a Lê, a Alessandra, Ana, André, Niceto, Bia, Cassiano, Christian, Cláudio. Estão chamando a foto, Marcos. Cristiane. Vai embora. Vamos fazer aí. Dá para Kátia, consegue tirar aí a foto? Enquanto eu vou aqui agradecendo nominalmente aí. É só um minutinho, deixa eu organizar aqui, tá bom? Então, tá bom. Então, Cris, Deise, Douglas, Edson, valeu, professor Eduardo, Elaine, Luiz, Márcio, Mariana, Marta, o Legário precisou sair, voltou correndo, Legário, obrigado aí. Olga, Paola, né, já agradecendo, valeu, Paola, Raquel, Stephanie, Suzana, Tati, Vitor, valeu, Vitor tá lá no grupo com a Tarsila também, participando do grupo de estudo. Então, Kátia, conseguiu aí? Ô, Marcos, só uma parte, o professor Cocobum vai querer marcar um café com o professor Christian. Pois é. Essas amizades valem ouros. Eles combinam lá, ou tirando foto dos passarinhos, o professor Eduardo gosta, né? Ou no café lá na raia, daí eles combinam aí. Espaço bacana é o que não falta, né? Minha esposa remava na raia aí, ela conhece. Já é. Quem quiser abrir a câmera. O Marcos, faltou a fala do Luiz, hein? Não, eu conversei com ele pelo WhatsApp, desculpa, bem lembrado, Tati, assim, como a gente está em aberto aqui, né, o Luiz mandou uma mensagem pelo WhatsApp, tá em cima do tempo, calma, eu saio da fila, por isso que eu não falei de novo, valeu, mas bem lembrado, é bom para satisfação para todo mundo aí também, valeu. Então tá aí, Tati. Fotinha tirada já. Muito obrigado. Aí, até a próxima. Obrigado, gente. Com Deus, obrigadão. Valeu, obrigado mesmo. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau, beijo. Com Deus. Valeu. Obrigado. Tchau. Obrigado, Eduardo. Mari, muito obrigado, Mari. Obrigado a todos que organizaram. Obrigado. Tchau, pessoal. Beijo, se cuidem. Obrigadão, Paola, muito bom, valeu. Tchau também todos, tchau. Olá, Luiz, obrigado. Valeu, Paola, obrigado pela generosidade, muito bom.